pouquinho com vocês sobre Este Lado do Paraíso de Scott Fields. É o mesmo autor do Grande Gatsby. Esse foi o primeiro livro escrito por ele. Como eu tenho o Grande Gatsby, eu resolvi primeiro ler esse daqui para conhecer um pouquinho como é a escrita do autor, né? Eu ouvi falar muito já do Grande Gatsby. Eu gostei muito do modo como ele escreve, é realmente muito bonito. Ele tem uma coisa mais autobiográfica, então os personagens dele falam muito de uma realidade que é dele mesmo. Aqui a gente tem a história do Amory. Amory, ele inicia ele criança, na relação com os pais, isso nos Estados Unidos, década de 20. E aí o contexto que o Amory vive é um contexto de riqueza. Então é uma família que vem da Inglaterra, que tem várias terras, mansões, vive na alta sociedade. A mãe dele não foi uma mãe que criou o Amory, ele viveu em internato, então ele não tem uma relação maternal com essa mãe. O pai dele também é muito distante e ele, em princípio, é um garoto muito superficial, muito mimado, que tem tudo o que quer. E ele cresce sendo também um rapaz, um jovem muito superficial. Ele é descrito como um homem muito bonito e muito paquerador. Então ele tem muita lábia pelo fato de ler muito, ele lê bastante, ele escreve poesia. Ele fala de grandes filósofos, ele pensa sobre grandes autores da época. Então é muito rico isso, assim, com relação ao livro. Então o contexto todo que ele vive, ele estuda em Princeton, na Universidade de Princeton, é um contexto bem intelectualizado, apesar de toda a superficialidade que esse personagem tem. Só que chega um momento na história em que o Amory ele se apaixona por uma menina extremamente maluquinha, interesseira. E como o Amory ele fica em um determinado momento mais pobre, né, ele não vai atender às necessidades dessa moça. E ao mesmo tempo vem a Primeira Guerra Mundial. Com a ida, e o Amory ele acaba indo para a Primeira Guerra, e ele volta de lá extremamente destroçado, assim, com o mundo. Então ele acaba ficando mais pobre e ao mesmo tempo mais crítico sobre aquela realidade. E aí ele começa a pensar sobre perspectivas mais comunistas, né? Não no sentido de abarcar a ideologia comunista, mas de utilizar isso como um modo de criticar e impactar as demais pessoas em determinadas conversas que ele vai tendo no decorrer da narrativa. E o Amory ele vai para um campo e lá ele encontra uma moça. Ele escuta a voz dela cantando, tá escuro, e aí ele tem uns relâmpagos, ele vai pelo som da voz dela. E aí ela reconhece também ele pelo som da voz e ela se lembra que já tinha ouvido ele cantar também, assim. Então ela estava em cima de uma espécie de montanha de feno, algo assim. E eles conseguem subir até lá com ela e eles sentam e começam a conversar sem se enxergar, porque tá muito escuro e eles conseguem se ver malmente quando cai um raio. Era o destino dela e não tinha como sair disso, assim. E aí Eleanor, o nome dela, e ela diz, né, pode fazer o que bem entender e justificar-se, enquanto eu, com miolos suficientes para fazer o que me der na telha, estou acorrentada ao navio naufragado de um futuro casamento. Se tivesse nascido daqui a 1 século, tudo seria formidável, mas agora o que me aguarda? Tenho de me casar e quanto a isso não existe a menor dúvida. Com quem? Sou brilhante demais para a maioria dos homens e, no entanto, tenho de descer ao nível deles e deixá-los tratar meu intelecto com atitudes de condescendência, se quiser chamar a atenção. E, né, assim, e é interessante essa perspectiva que desde aquela época eles já tinham, né, que daí a 100 anos, talvez o futuro dela enquanto mulher fosse diferente, assim, né? Ela tivesse a liberdade que aqui nessa época ela não tinha. E de fato não tinha e eles sabiam disso, assim. Então é muito interessante, assim, né? Certos pontos que o autor ele vai colocando que mostram muito bem como era a vida dentro daquele contexto, naquela época e que reverberam hoje, assim, né? Então é muito, muito interessante e a escrita do autor é muito bonita, tem essa relação com a poesia muito, muito belamente aqui. Me deixou muito curioso para ler outras obras do autor
E eu percebo que o Scott, por mais que esse seja o primeiro livro que eu tenha lido dele, e ouvi falar a respeito do Grande Gatsby, mas ele traz muito isso uma situação de ascensão, né? E de uma decadência por vir, né? E a vida dele acabou sendo isso, assim, também. Acho que no mais é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!